meus amores, tudo bem com vocês, queridos? Eu estou bem e eu espero que você esteja melhor ainda, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara Gabriele de Ciências da Natureza. E hoje nós vamos aprender assuntos novos, muito legais, hein, pessoal? Bem, antes de começar o nosso assunto novo, tá? Que é sobre os seres vivos e as necessidades dos seres vivos, nós vamos fazer uma revisão da aula anterior. Então, vem comigo. Então, pessoal, na aula anterior, a gente falou aqui sobre a questão do ambiente. O que é o ambiente, né? Os componentes que são construídos, os seres vivos, os componentes não vivos. Vamos fazer uma revisão aqui, tá? Então, o ambiente, ele é formado pelos seres vivos, pelos componentes não vivos, e que são naturais, né? E pelos elementos construídos, isso mesmo. Seres vivos são todos aqueles que respiram, que comem, que se alimentam, que se reproduzem, tá? Temos os componentes não vivos, sendo naturais, como sol, lua, estrela, vento, terra, e temos os componentes construídos, os elementos construídos, tanto pelos animais, como teias de aranhas, colmeias, tocas, ninhos, como os construídos pelos homens, carros, motos, casas, roupas, utensílios, ok? Então, vamos para alguns exemplos de seres vivos, para a gente revisar aqui. Animais, todos os animais, insetos, todas as plantas e tipos de planta, qualquer vegetal é um ser vivo. E também nós, os seres humanos, também somos seres vivos, tá? Agora eu vou dar para vocês aqui exemplos de componentes não vivos, mas que são componentes naturais, tá bom? Da natureza. Sol, isso mesmo, o sol não tem vida, ele não se reproduz, ele não come, ele não bebe, tá? Ele não tem filhotinhos. Por exemplo, as rochas, tá? E os rios também são componentes naturais, mas não vivos. E existem também alguns componentes, elementos que são construídos no ambiente, tá? Quais são esses elementos construídos? Os ninhos, que são construídos pelos animais, nesse caso os pássaros, né? Por exemplo, as tocas, também construídas por animais, e as casas construídas pelos seres humanos, isso mesmo. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as necessidades dos seres vivos, ou seja, coisas que eles necessitam, que eles precisam, todos os seres vivos, animais, plantas e seres humanos, tá bom? Então, vamos lá. Os animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Os seres vivos têm um ciclo de vida e necessidades como se alimentar, respirar. Durante o dia, os seres vivos podem dar origem, tá? Durante a vida, eles podem dar origem a outros seres humanos ou outros seres semelhantes a eles. É o que chamamos de reprodução. Vamos aqui ver dois exemplos, por exemplo, do ciclo de vida. O ciclo de vida desse porco. Ele nasce, cresce, se desenvolve até ficar adulto. Depois ele envelhece e morre. Pode viver cerca de 12 anos ao longo da sua vida. O porco pode se reproduzir, nascem até 12 filhotes, até 12 porquinhos por gestação podem nascer. E por último, ele morre, assim como todo ser vivo. As plantas também, eu já falei aqui na outra aula e vou falar novamente. Por exemplo, aí a laranjeira, né? A semente, ela brota, ela vai crescendo, vai nascendo, a árvore fica adulta, depois aí a árvore começa a se reproduzir, ou seja, dar frutos, e do fruto da árvore vai nascer uma outra árvore. Isso é a reprodução, né? Através da semente que fica ali na terra e vai germinando e gerando outra plantinha. E por último, aquela árvore ali, ela vai morrer um dia, porque faz parte do ciclo de vida. É claro que as árvores podem viver muitos e muitos e muitos anos, a mais que os seres humanos, por exemplo. Mas um dia,
todo ser vivo morre e com as árvores não é diferente. Elas também vão morrer. Existem seres vivos de diversas formas, tamanhos e cores. Veja alguns exemplos a seguir. As flores fazem parte do ciclo de vida de muitas plantas, tá? Porque depois das flores, as plantas ali vão gerar os frutos, dos frutos vão vir as sementes e das sementes vão ser geradas outras plantas. Então a flor, ela faz parte do ciclo de vida de várias plantas. Todas as árvores, antes de dar frutos, elas ficam floridas, né? Algumas flores são bem grandes, como essa flor aí grandona que você tá vendo, ó. Tá? É chamada de flor de Rafflesia, isso mesmo. Ela é enorme, gente, ela é muito grande. E existem flores bem pequenininhas, tá? Com 2 milímetros, né? Que elas geralmente ficam ali na ponta de uma pétala, tá bom? De uma folha. É chamada de orquídea vermelha, certo, gente? Existem também animais que são maiores que o ser humano, isso mesmo. Enormes, como é o caso aí dessa baleia azul, tá vendo? Ela pode chegar a medir, gente, 30 metros ou mais de comprimento. Seu corpo é azulado na região das costas e acinzentado na região da barriga. Ela se alimenta, né, de diversos tipos aí de frutos do mar, camarão, né, entre outros, tá bom? E existem também aí, ó, diversos animais que são bem pequenininhos, como as formiguinhas, por exemplo, as pulgas, os piolhos, são seres vivos ali, bem pequenininhos, né? Existem diversos tamanhos, de cores, formatos, de todos os seres que são vivos. Agora aí, os seres vivos dentro do ambiente, né, eles se comportam de diversas maneiras. Vamos lá. Em um ambiente, todos os elementos que o integram ali, né, os componentes naturais que a gente já falou, se relacionam com os componentes construídos. Por exemplo, a água da chuva e os ventos podem danificar as teias da aranha, os ninhos e até as casas, por exemplo, né? A gente viu aqui, pessoal, olha para mim, recentemente aí no Haiti, né, um grande furacão, né? Primeiro um terremoto e depois um grande furacão. Terremoto e furacão são seres vivos? Não, a gente viu que eles são o quê? Elementos naturais, seres não vivos, né? Componentes não vivos. Mas eles, em relação com outros seres, por exemplo, em relação com os elementos construídos, como casas, eles derrubaram as casas das pessoas, os prédios caíram, algumas pontes quebraram, o chão se abriu, se espatifou todo com o terremoto. Então, é uma coisa terrível, tá? A gente tem que manter aí o pensamento positivo a favor do Haiti, que está passando por esse momento difícil. Mas isso pode acontecer no meio ambiente que a gente vive, raios, trovões não, terremotos, furacões, né, como o furacão Katrina também, que aí foi muito devastador, ok? Então vamos lá, olha para cá. As plantas também crescem, em algumas plantas crescem em lugares rochosos, né? Mas os seres vivos se relacionam com os componentes naturais também. As plantas, por exemplo, precisam da luz do sol, tá? Do gás carbônico, para sobreviver, da água, dos rios, as plantas precisam. Então, as plantas que são seres vivos precisam desses elementos naturais para sobreviver. Eles se relacionam. É impossível nós, seres vivos, sobrevivermos, por exemplo, sem o ar, sem o oxigênio ou sem a água, né? Ou sem comida, a gente morre. Então a gente precisa desses elementos naturais que não são vivos, mas que nos trazem a vida e fazem a nossa vida aí permanecer. Os seres vivos se relacionam com os componentes construídos de diversas maneiras, né? Muitos animais fazem construções de ninhos, buracos para se abrigar. Também animais que se aproveitam de construções também feitas pelos outros, né? E tá ali, ó, olha essa cutia aí, ela usa tocas abandonadas de tatu para se abrigar, a cutia, tá vendo? Esse animalzinho aí. Então, um animal veio, construiu ali a toca, a cutia se aproveitou ali, tá abandonada, vou ficar ali naquele lugarzinho. Então, é uma forma que a natureza e o ambiente têm de se relacionar, os seres vivos, com os elementos construídos.
Isso mesmo. Olha que lindo aí, ó, o João de Barro, né? Ele usa o quê? Ele usa a terra úmida para fazer o seu ninho. A fêmea e o macho participam aí da construção usando o bico e os pés para modelar o barro e fazer ali a sua linda casinha. Então, o barro é vivo? Não. O barro é um elemento não vivo, um componente não vivo, mas natural, que vem da natureza. E aí o João de Barro, que é esse lindo pássaro, que é um ser vivo, ele constrói aí a sua casinha. É uma forma de se relacionar com a natureza. Isso mesmo. Os seres vivos se relacionam entre si também. Ser vivo com ser vivo, não só com os componentes naturais. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Vocês sabiam disso? Pois é. Olha aí esse besouro, por exemplo. Eles se alimentam do néctar e ajuda na reprodução das plantas. O martim pescador, que é esse pássaro aí, ele se alimenta o quê? De peixes. Ele olha ali, é um peixe ali dando sopa ali no meio do rio, vai lá e dá uma botanhada ali no peixe, come o peixe todinho. Ele se alimenta de outro ser vivo, tá certo? Isso dá origem ao que a gente vai chamar de cadeia alimentar. Isso mesmo, tá? Olha aí essa cadeia alimentar. Primeiro a gente tem aí uma planta, né, um vegetal, que é um ser vivo, como o milho, por exemplo. O ratinho come o milho. Aí a serpente vem, que ratinho lindinho ali, vou comê-lo. Aí a serpente come o ratinho. Aí vem a coruja, olha que serpente linda, delícia, vou agora fazer o meu jantar. Aí a coruja vem, mastiga ali, come a serpente. E aí, na natureza, gente, sempre tem um animal se alimentando de outro animal. É claro que existem alguns animais que não se alimentam de outros animais, que se alimentam apenas de vegetais, plantas, que também são seres vivos. Mas um ser vivo sempre pode se alimentar aí de outro ser vivo, seja planta ou seja outro animal. Então, e as plantas, na verdade, eles são chamadas de produtoras, seres produtores. Por quê, gente? Você já viu a planta, ela não se alimenta de animais, tá? A planta, ela produz o seu próprio alimento, isso mesmo. Ela pega ali o alimento, sais minerais, água ali da terra e através das suas folhas aí, com o uso da luz do sol, ela faz a fotossíntese, tá? Que é esse processo aí para ela crescer forte, bonita, ela produz o seu próprio alimento. Ela ali mesmo, paradinha, quietinha, ela consegue se alimentar. Por isso que na cadeia alimentar, ela é chamada de um ser produtor, tá? São produtores. Daí vem a vaquinha, tá? A vaquinha que é um herbívoro, tá? Se você não estudou ainda o que é herbívoro, você vai saber depois. Herbívoro é aquele animal ali que só se alimenta de vegetais, de plantas. A vaca não come outro animal, só plantas. Por isso que a gente chama a vaca na cadeia alimentar de consumidor primário. Isso mesmo, porque ela é o primeiro consumidor que vai se alimentar ali de outro ser vivo. A vaca não produz o seu próprio alimento. Ela sozinha não consegue produzir, ela vai atrás do seu alimento. Qual é o alimento da vaca? O pasto. Assim como as ovelhas também, né? Os cavalos, são animais de pasto que procuram plantas, vegetais para se alimentar. São herbívoros e são consumidores primários, ok? Então, as plantas são consumidores, são produtores, e os animais como a vaquinha, o boi, o cavalo, são consumidores primários. Só que tem ainda um outro ser vivo que se alimenta da vaca. Existem outros dois seres vivos. Por exemplo, o homem. O homem é chamado de consumidor secundário, porque na cadeia alimentar ele é o segundo a se alimentar de outro ser vivo. O homem ele pode consumir tanto a plantinha, que é o ser produtor, porque a gente também come vegetais, a gente também come frutas, come folhas, como alface, a selga, entre outras, tá? Então, o ser humano ele pode se alimentar aí, tanto das plantinhas como de outros animais, como o boi, a ovelha, o porco, a galinha, tá? Então, esses animais também são consumidos, tanto pelos seres humanos
como por outros animais, como leões, tigres, leopardos, que são animais carnívoros. Esses animais, leão, que eu falei aqui, o tigre, o leopardo, a onça, eles são animais carnívoros. O que é isso, professora? São animais que só se alimentam de carne de outros animais. Ah, professora, então o ser humano ele é carnívoro? Não, Nanina, não. O ser humano ele é onívoro. Isso mesmo. O que é onívoro? Que se alimenta tanto de vegetais e plantas como de animais. Na nossa refeição, por exemplo, a gente utiliza o feijão, o arroz, que são grãos que vêm do vegetal, folhas, frutas e também a carne do boi, a carne da galinha, a carne do porco, a carne do bezerro. Então, nós somos seres onívoros, que nós nos alimentamos aí tanto de vegetais como de animais. E na cadeia alimentar somos consumidores aí secundários, isso mesmo. E também existe aí na cadeia alimentar uns outros animaizinhos aí pequenininhos que eles encerram aí o ciclo da cadeia alimentar. São os seres decompositores. O que é isso, professora? Quando a gente morre, que a gente é enterrado, ou quando uma plantinha, uma folhinha morre, fica ali seca pelo chão e acaba morrendo, você vê que ela vai se deteriorizar, vai se destruir, se acabar, e aí vai ficar só aquele galinho sem folha, aquele galinho seco, até morrer de vez. Quem está fazendo esse processo de deteriorização, de se acabar ali aquele material? São justamente os seres decompositores, né? As bactérias, os micro-organismos que vão destruir aí por completo esse ser vivo, tanto o ser humano depois que a gente morre, quanto os seres que são as árvores, as plantas, os vegetais e outros animais também. Eles vão devolver para a natureza todos esses sais minerais, todos os nutrientes que estavam em nosso corpo, ou estavam na árvore ou em outros animais. Eles vão devolver para a natureza, eles vão decompor isso aí. Então, tudo vem da natureza e no final, gente, tudo volta para a natureza, ok? Muito interessante isso aí. Olha essa cadeia aí alimentar que eu formei para vocês. Primeiramente, a gente tem aí, ó, os seres produtores, que são as plantas. Aí vem o ratinho, que é o consumidor primário, ele vai se alimentar aí de plantas. Aí vem aí o consumidor secundário, que é a cobra, vai se alimentar ali do ratinho. Aí vem outro consumidor, que é o leão, que pode se alimentar da cobra, que ele é carnívoro, só come carne de outros animais. E aí, por último, quando o leão morrer, que aí foi enterrado, fica lá morto, vão vir ali outros seres vivos que são os decompositores, as bactérias, os micro-organismos que vão aí deteriorizar todo o leão, aí destruir toda a sua carne, os nutrientes todos ali que estavam voltam para a terra e aí se mantém o ciclo da vida. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Eu amei essa aula, muito interessante, né? Muito legal. Então, fica ligadinho, porque na próxima aula tem muita coisa incrível para a gente aprender. Então, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus. Não esqueça, use máscara, passe álcool em gel na sua mão, se mantenha sempre limpo e livre desse vírus aí, ok? Beijo para vocês e até a próxima aula.